O saguão do imponente Hotel Tai era um monumento ao bom gosto e à sofisticação fria. O projeto arquitetônico valorizava espaços totalmente integrados, sem paredes que interrompessem a visão, criando uma atmosfera de imensidão e poder. O chão era coberto por peças grandes de porcelanato em tons neutros, que refletiam as luzes indiretas do teto, enquanto detalhes em madeira escura nas colunas traziam um toque de modernismo minimalista ao ambiente. Era um lugar onde o silêncio parecia custar caro, quebrado apenas pelo som suave de passos apressados de executivos e pelo murmúrio discreto dos hóspedes de alta classe. No centro desse vasto oceano de luxo e sobriedade, um magnífico piano de cauda negro repousava sobre um tapete circular. E sentada diante dele, uma figura solitária preenchia o ar com a melodia melancólica e profunda do Noturno Opus 9 número 2, de Chopin. Givol movia os dedos sobre as teclas com uma reverência quase sagrada. Ela não estava apenas tocando as notas escritas na partitura séculos atrás, ela estava derramando sua própria alma fragmentada em cada acorde. O estilo concertista que ela tanto amava transparecia em sua postura, uma entrega total à obra solo, sem necessidade de acompanhamento, apenas ela, o instrumento e a dor que carregava no peito há 5 longos anos. Seus olhos estavam fechados, e seu rosto pálido refletia a tensão emocional de uma vida marcada por perdas incalculáveis. Ela usava um vestido preto simples, discreto, como se quisesse desaparecer no cenário, mas a música que produzia tornava o centro do universo para qualquer um que parasse para ouvir. As portas giratorias de vidro na entrada principal do hotel se moveram, anunciando a chegada do herdeiro do grupo Taeyan. Taekyon caminhava com a postura rígida de um homem que carrega o peso de um império nos ombros. Vestido com um terno feito sob medida que reforçava sua aura de autoridade inquestionável, ele exalava frieza. Seu rosto, esculpido em linhas sérias e inexpressivas, era uma máscara que ele havia aperfeiçoado com o tempo. No entanto, assim que o som do piano alcançou seus ouvidos, seus passos falharam. O mundo ao seu redor pareceu parar. Os executivos que o acompanhavam continuaram andando por inércia, mas Taekyon congelou no meio do vasto saguão de porcelanato. Aquela melodia. Aquele toque específico, com um rubato tão sutil e doloroso. Ele conhecia aquela maneira de tocar melhor do que conhecia a própria respiração. Lentamente, como se temesse que a visão fosse uma ilusão cruel criada por sua mente exausta, ele virou o rosto em direção ao piano. O ar fugiu de seus pulmões. Era ela. Após 5 anos de um silêncio ensurdecedor, de buscas inúteis e de um ressentimento que o corroía por dentro, Givol estava ali, a poucos metros de distância, tocando a música que costumava ser o refúgio dos dois. Taekyon sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A máscara de gelo que ele havia construído meticulosamente para se proteger do mundo começou a rachar. Cancelem todas as minhas reuniões desta tarde. Não me perturbem, sob nenhuma circunstância. Ele ordenou aos seus assistentes com uma voz embargada, sem desviar os olhos da pianista. Os funcionários, confusos mas obedientes, se dispersaram rapidamente. Taekyon caminhou em direção ao piano. Cada passo era um eco ensurdecedor em sua própria mente, trazendo de volta memórias que ele lutava diariamente para enterrar. O sorriso dela sob as cerejeiras. O cheiro do cabelo dela misturado com a chuva de primavera. O dia em que ela desapareceu sem deixar rastros, levando consigo qualquer vestígio de luz que existisse na vida dele. Givol tocou o acorde final do noturno. A nota pairou no ar, vibrando com uma tristeza palpável, até desaparecer no vasto espaço integrado do hotel. Ela abriu os olhos lentamente, suspirando de forma trêmula, e levantou as mãos do teclado. Quando ela virou o rosto para pegar suas partituras, seu olhar encontrou o de Taekyon. O choque foi imediato e devastador. As partituras escorregaram de suas mãos trêmulas, espalhando-se pelo chão impecável. O silêncio entre eles era mais denso do que qualquer tempestade. Você tem coragem de aparecer aqui? No meu hotel. Tocando a nossa música. A voz dele era um sussurro cortante, carregado de uma mistura letal de raiva, dor e uma saudade inconfessável. Ele parou ao lado do piano, olhando para ela de cima, os olhos escuros brilhando com lágrimas não derramadas. Givol sentiu seu coração bater tão forte que temeu que ele pudesse quebrar suas costelas.
Ela tentou se levantar, mas suas pernas pareciam feitas de chumbo. Aquele rosto. O rosto que ela havia tentado esquecer em cada noite em claro, agora estava diante dela, mais maduro, mais endurecido, mas ainda assim pertencente ao único homem que ela já amou. Tae-kyun, eu não sabia que este hotel pertencia à sua família. Fui contratada por uma agência terceirizada. Eu vou embora imediatamente. Ela se abaixou desesperadamente para recolher as folhas de papel espalhadas, tentando esconder o rosto em lágrimas. Mas Tae-kyun foi mais rápido. Ele segurou o pulso dela, paralisando seus movimentos. O toque, depois de tantos anos, foi como um choque elétrico que percorreu o corpo de ambos. A pele dele estava quente, firme, familiar e, ao mesmo tempo, assustadora. Você vai fugir de novo? E só isso que você sabe fazer? Fugir quando as coisas ficam difíceis, sem me dar uma única explicação. 5 anos, Ji-woo. 5 anos de inferno. Ji-woo puxou o Biraco com forca, levantando-se para encará-lo. Os olhos dela transbordavam uma dor que Tae-kyun não conseguia decifrar. Havia um oceano de palavras não ditas entre eles, segredos obscuros que haviam destruído a juventude de ambos. Nosso tempo já passou, Tae-kyun. O que aconteceu há 5 anos foi uma escolha minha. Deixe-me ir. Por favor, mantenha sua dignidade e me deixe sair. Antes que ele pudesse responder, uma terceira voz ecoou pelo saguão, fria e metálica, cortando a tensão entre eles como uma lâmina afiada. O que significa isso? Tae-kyun, eu ouvi dizer que você cancelou suas reuniões. Posso saber o motivo dessa irresponsabilidade no meio do nosso saguão principal? A senhora Kang, mãe de Tae-kyun e matriarca implacável do grupo Taeyan, caminhava em direção a eles com passos calculados. Ela vestia um terninho de grife impecável, e sua postura era a de uma rainha inspecionando seus súditos. Quando seus olhos recaíram sobre Ji-woo, o pequeno sorriso de desprezo que surgiu em seus lábios foi o suficiente para fazer o sangue de Ji-woo gelar. A atmosfera do local, antes apenas minimalista e fria, tornou-se repentinamente sufocante. Vejo que os fantasmas do passado decidiram nos assombrar. O que uma musiquinha de 5ª categoria está fazendo no meu hotel? A segurança falhou em barrar mendigos na entrada principal? Mei, pare com isso agora mesmo. Fui eu quem parou para conversar com ela. Tae-kyun deu um passo à frente, colocando-se instintivamente entre sua Mei e Ji-woo. Mesmo cheio de rancor, o instinto de protegê-la falou mais alto. A senhora Kang ergueu uma sobrancelha, observando a cena com um tédio mortal. Ela havia destruído aquela garota no passado, e não hesitaria em esmagá-la novamente. Converser? Sobre o quê, querido? Sobre como ela pegou o dinheiro que eu ofereci para pagar as dívidas do pai doente dela e sumiu da noite para o dia, partindo seu coração inutilmente. Você ainda está preso a essa golpista barata? O ar pareceu ser sugado do ambiente. Tae-kyun virou o rosto para sua Mei, o choque estampando suas feições. Ele piscou, tentando processar as palavras que haviam acabado de ser ditas. Dinheiro? Dívidas? Ele olhou para Ji-woo, esperando que ela negasse, esperando que ela gritasse que sua Mei estava mentindo. Mas Ji-woo apenas desviou o olhar, o rosto banhado em lágrimas silenciosas, os lábios tremendo. O silêncio dela era uma confessão. O que ela está dizendo, Ji-woo? Você pegou o dinheiro da minha Mei? Foi por isso que você me deixou? Foi por dinheiro? Ji-woo sentiu o mundo girar. A humilhação que ela havia suportado anos atrás retornava com força total. Ela não podia dizer a ele a verdade completa. Ela não podia dizer que a senhora Kang havia ameaçado destruir a clínica onde seu pai estava internado, que havia prometido processar sua família até que eles apodrecessem na miséria, e que o dinheiro havia sido jogado em seu rosto como um insulto final. Ela não podia destruir a relação de Tae-kyun com sua própria Mei, porque ela sabia que ele era o único herdeiro de um império e que precisava daquela família. Sim, eu peguei o dinheiro. Eu precisava pagar os médicos do meu pai. Nosso amor não pagaria as contas do hospital, Tae-kyun. Eu fiz uma escolha pragmática. Agora, com licença. Meu turno terminou. Com o coração despedaçado, Ji-woo pegou suas partituras esmagadas e correu em direção às portas de saída, deixando para trás o piano,
as memórias e o único homem que ela amara em toda a sua vida. Taekyun ficou paralisado, sentindo como se uma faca tivesse sido girada em seu estômago. A senhora Kang apenas suspirou, ajeitando as mangas de sua roupa. Mulheres dessa classe são todas iguais, meu filho. Deixe essa plebeia voltar para o esgoto de onde veio. Você tem um jantar com a filha do presidente Choi esta noite. Limpe esse rosto e comporte-se como um verdadeiro herdeiro do grupo Taeyan. Horas mais tarde, a chuva começou a cair sobre a cidade, uma tempestade torrencial que parecia lavar a sujeira das ruas, mas que não conseguia limpar a agonia dentro do peito de Ji-woo. Ela chegou ao seu pequeno apartamento, encharcada e tremendo de frio. Antes que pudesse destrancar a porta, a figura de Min-soo apareceu no corredor escuro. Ele era seu amigo de infância, a única pessoa que conhecia todos os seus segredos e que havia segurado sua mão durante as noites mais sombrias, quando seu pai finalmente faleceu. Min-soo a amava em silêncio, com uma devoção terna e respeitosa. Ji-woo. Meu Deus, você está completamente molhada. O que aconteceu? Você está tremendo. Min-soo rapidamente tirou seu casaco e o colocou sobre os ombros dela, envolvendo-a em um abraço protetor. Ji-woo desabou. Ela enterrou o rosto no peito do amigo e chorou até que não houvesse mais lágrimas, até que sua garganta doesse e seu corpo exausto mal conseguisse se sustentar em pé. Ele me viu, Min-soo. Ele me encontrou. A Mei dele estava lá. Ela contou a ele sobre o dinheiro. Eu vi o nojo nos olhos dele. Eu perdi o Taekyun pela segunda vez, e desta vez para sempre. Min-soo apertou o abraço, sentindo seu próprio coração doer ao ver o sofrimento da mulher que amava. Ele acariciou os cabelos molhados dela, sussurrando palavras de conforto enquanto a chuva castigava a janela do corredor. Ele não merece as suas lágrimas, Ji-woo. Você sacrificou tudo por ele. Você abriu mão do seu próprio futuro, da sua própria felicidade, para que a Mei dele não destruísse a carreira e a vida dele com escândalos. Você carregou o peso do mundo sozinha. Se ele é cego demais para ver isso, então ele não é o homem certo para você. Eu estou aqui. Eu sempre estarei aqui. Enquanto isso, no último andar do arranha-céu do grupo Taeyan, Taekyun estava sentado em seu escritório às escuras. O ambiente, dominado por tons de madeira e grandes janelas de vidro do chão ao teto, oferecia uma visão privilegiada da cidade sob a chuva. Mas ele não estava olhando para fora. Ele estava olhando para um antigo relatório amassado sobre sua mesa. Ele não era mais o jovem ingênuo de 5 anos atrás. Após a cena no saguão, algo no olhar de Ji-woo, um lampejo de puro terror quando sua Mei falou, o fez desconfiar da narrativa perfeita criada pela senhora Kang. Ele havia acionado seus investigadores de confiança em segredo. Em poucas horas, a verdade veio à tona, brutal e devastadora. O relatório detalhava as ameaças de extorsão, as falsas acusações que a senhora Kang havia preparado contra o pai de Ji-woo, e o contrato desumano que ela forçou Ji-woo a assinar, banindo-a da vida de Taekyun sob a ameaça de jogar sua família na prisão. O dinheiro não foi um acordo, foi uma rendição forgada. Eu sou um imbecil. Eu a odiei todos esses anos, enquanto ela carregava sozinha o peso da crueldade da minha própria família. Ela me salvou e eu a culpei. Taekyun levantou-se abruptamente, a cadeira de couro tombando para trás com estrondo. A raiva que sentia de si mesmo era insuportável. Ele precisava consertar as coisas. Ele precisava encontrá-la antes que fosse tarde demais. Ele pegou as chaves do carro e correu em direção ao elevador, ignorando as chamadas desesperadas de seus secretários no corredor. No dia seguinte, o céu ainda estava nublado, reflexo de uma tempestade que se recusava a passar. Ji-woo estava no aeroporto internacional de Incheon, segurando uma mala pequena e uma passagem só de ida para a Europa. Min-soo havia conseguido uma bolsa de estudos para ela em um conservatório modesto na Alemanha. Era a chance de recomeçar, de deixar a Coreia, o grupo Taeyan e todas as lembranças dolorosas para trás. O portão de embarque abre em 20 minutos. Tem certeza de que pegou todos os seus documentos? Não se esqueça de comer algo durante o voo, você está pálida. Min-soo sorriu ternamente para ela, mas seus olhos escondiam a tristeza da despedida. Ele sabia que a Europa seria boa para ela, longe das garras da senhora Kang,
mesmo que isso significasse que ele ficaria sozinho. Obrigada, Minsu, por tudo. Você foi a minha única família nos últimos anos. Eu prometo que vou escrever e que vou me dedicar à música. E a única coisa que me resta. Ela olhou para o cartão de embarque em suas mãos. Seu coração estava pesado. Cada batida parecia murmurar o nome de Taekyun. O som do piano em sua mente tocava uma valsa triste, uma despedida silenciosa. De repente, uma comoção tomou conta da área de check-in. Uma equipe de seguranças engravatados se abriu em formação, e caminhando em passos rápidos e desesperados, estava Taekyun. Ele estava sem gravata, o cabelo despenteado, o paletó aberto, a imagem da perfeição executiva completamente desfeita pela ansiedade. Seus olhos varreram a multidão até que a encontraram. Ji-woo! O grito dele ecoou pelo saguão lotado. Ji-woo paralisou, sentindo o mundo perder o som e as cores ao seu redor. Minsu tensionou o maxilar e deu um passo à frente, colocando-se como um escudo entre Ji-woo e o herdeiro do Império. Fique longe dela, Taekyun. Você e sua família já causaram sofrimento suficiente. Ela está indo embora, deixe-a em paz de uma vez por todas. Taekyun ignorou Minsu completamente. Ele estava ofegante, parando a poucos passos de distância. Ele olhou profundamente nos olhos de Ji-woo, ignorando as centenas de pessoas que os observavam. Todo o orgulho, todo o status social, tudo aquilo não significava absolutamente nada diante da possibilidade de perdê-la novamente. Eu li os relatórios. Eu descobri tudo. Eu sei sobre as ameaças da minha Mei. Eu sei sobre a clínica do seu pai. Eu sei que você assinou aquele contrato para me proteger e salvar a sua família. Ji-woo arregalou os olhos, a passagem aérea caindo de suas mãos. O segredo que ela havia guardado a 7 chaves, o fardo que havia destruído sua juventude, estava exposto. Ela sentiu seus joelhos fraquejarem, as lágrimas quentes embaçando sua visão. Você não devia saber disso. Sua mãe vai destruir você, Taekyun. Ela vai tirar sua posição na empresa. Ela vai te deserdar se você vier atrás de mim. Que ela fique com a maldita empresa. Que ela fique com o dinheiro, com o título, com tudo. Eu renunciei ao meu cargo hoje de manhã. Eu devolvi as minhas ações. Eu não sou mais o herdeiro do grupo Taeyan. Um murmúrio de espanto percorreu as pessoas ao redor, mas os dois amantes estavam presos em seu próprio universo estilhaçado. Minsu recuou um passo, percebendo que, diante de uma entrega tão absoluta, não havia mais espaço para ele. O sacrifício de Taekyun espelhava o sacrifício que Ji-woo havia feito no passado. Eles eram almas gêmeas marcadas pela mesma tragédia, dispostos a queimar o mundo inteiro apenas para se encontrarem nas cinzas. Você perdeu a cabeça? E o seu futuro? E tudo pelo que você trabalhou a vida inteira? Eu sou apenas uma pianista fracassada, Taekyun. Eu não tenho nada para te oferecer. Nosso mundo é diferente, você não consegue ver? O modernismo limpo do seu hotel não combina com a escuridão da minha vida. Taekyun caminhou até ela, lentamente, reduzindo a distância insuportável entre eles. Ele ergueu a mão tremula e tocou o rosto dela, enxugando as lágrimas que escorriam livremente. O toque era gentil, reverente, como se ela fosse a obra de arte mais preciosa e frágil do universo. O meu futuro só existe se você estiver nele. O resto é vazio. Eu passei 5 anos construindo uma vida que era uma mentira, em espaços perfeitos mais frios, cercado por pessoas que só amam o poder. Eu não quero mais isso. Eu quero o caos da sua vida. Eu quero sentar ao seu lado e ouvir você tocar Chopin até o fim dos meus dias. Por favor, Ji-woo. Não fuja de mim dessa vez. Me deixe ficar. Ji-woo olhou para Minsu em busca de uma resposta que não precisava ser dita. O amigo sorriu tristemente e acenou com a cabeça, um gesto silencioso de libertação. A vida inteira de Ji-woo havia sido pautada pelo dever, pelo medo e pelo sofrimento silencioso. Pela primeira vez, ela permitiu que o desejo egoísta de amar tomasse conta do seu coração. Ela deixou a mala cair no chão do aeroporto e se jogou nos braços de Taekyun. O abraço deles foi um impacto de mundos colidindo, uma reconciliação desesperada entre duas almas que haviam sangrado sozinhas por muito tempo.
Taekyun enterrou o rosto na curva do pescoço dela, respirando o cheiro familiar que o trazia de volta ao lar. Ji-woo chorou, mas dessa vez, as lágrimas não eram de desespero, eram de alívio, de redenção e da promessa de um amanhã onde as sombras do passado finalmente cederiam lugar à luz do amor verdadeiro, um amor que desafiou impérios e venceu a passagem do tempo. O som imaginário das notas lentas do piano preenchia o ambiente, marcando o fim do sofrimento e o início de uma nova e definitiva sinfonia.